Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos. E aí, como é que estão as coisas? Confirma pra mim se tá ok áudio e vídeo aí. Amém. As irmãs tudo invadindo aí o negócio. Sejam bem-vindas também. Algumas mães falando, não tem marido, vou ter que aprender para ensinar meu filho. Tá bom, Deus é bom, sejam bem-vindas. A gente não censura não. Hoje, terceiro princípio espartano desse código deles, 147 códigos, é o preste culto a Deus. Para eles não, né? No plural, preste culto aos deuses, né? Mas no nosso caso, preste culto a Deus. Somente um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Criador, Redentor e Juiz de toda a criatura. Mas indo direto ao ponto, por que é necessário prestar culto a Deus? O motivo mais básico é o senso de dever como criaturas. Deus é criador. E todo aquele que entendeu a fé, entendeu a vida, entende sua origem, entende moralmente o dever de estar conectado com essa origem, com esse Criador, com esse dom, né? Por isso, a devoção a Deus sempre está atrelada à gratidão. Porque quando a gente abre Gênesis 1 ali, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, no princípio,
a terra era sem forma e vazia. E você conhece toda a narrativa. E disse Deus. Portanto, todo aquele que entende e desenvolve o senso moral de adoração, só assim o faz porque entende que não pode existir a partir de si mesmo. Nada. Nada do que a pessoa é, nada do que a pessoa faz tem origem em si mesmo, não pode ter origem em si mesmo. Portanto, a gratidão é o reconhecimento que Deus deu start em todas as coisas. Tudo é dom, tudo é graça de Deus. Quer a inteligência para criar, quer a força para trabalhar, quer o dom, né, para se casar, ter filhos, ter uma família, até pagar as contas, né? Assim, homens de verdade amam e ali zerar o boleto. Paguei, graças a Deus. Que maravilha, obrigado, Deus. Que dom. Foi o Senhor que fez isso. Foi o Senhor que startou isso. Então a adoração, ela também está ligada a um sentido moral, um sentido de dever. Eu devo isso ao meu Criador. Eu devo me manter puro, sóbrio, nobre, por amor a quem me criou. Por exemplo, Tiago, na sua carta, diz que a religião perfeita que Deus espera é cuidar do pobre, do órfão, da viúva em suas necessidades e se manter incontaminado do mundo. Percebeu que a prática da religião que Deus espera não está baseada numa necessidade de Deus, mas numa gratidão do servo de Deus, do adorador de Deus? Você entendeu? Você ama a Deus? Você segue a vontade de Deus? Então, o que Deus espera de você moralmente é que você cuide do pobre, do órfão, do estrangeiro, da viúva e se mantenha incontaminado do mundo. Se mantenha puro de coração, nesse objetivo, nesse alvo, nesse foco. O segundo motivo pelo qual nós prestamos culto a Deus é porque Ele é digno. Nós fomos criados para esse propósito, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Deus é digno de receber toda adoração. Aí já tira o dever e a moral e já entra o quebrantamento do coração por causa do Deus maravilhoso que se revelou a nós. Um Deus santo, um Deus perfeito, que nos ama, que se revelou a nós, cheio de graça, de verdade, como um pai que recebe seus filhos. Ele é digno. Quando você lê Apocalipse, você entende um pouco do que eu estou dizendo. Os anjos estão assistindo à glória de Deus nesse exato momento, reagindo ao que contemplam, a perfeição de Deus, a majestade de Deus, e são impactados por essa visão. Eu sempre gosto de usar o exemplo de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 5, o profeta sentou o aço, confrontou todos. Ai de ti, ai de ti, ai de ti. No capítulo 6, ele viu o Senhor e disse, ai de mim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ou seja, ele viu todo o terror, né? O maravilhoso terror da glória de Deus, a majestade de Deus, a perfeição de Deus. E aquilo constrange, né, o pecador, aquilo humilha o pecador no bom sentido. E a única coisa que o pecador pode fazer é se prostrar diante dessa majestade, é se prostrar diante dessa perfeição. Então, o segundo motivo pelo qual nós prestamos culto a Deus é porque Ele é digno.
é porque ele é santo, é porque ele é perfeito, é porque ele merece, é porque não tem outra coisa a fazer a não ser reagir a quem ele é. E a melhor reação a quem ele é a adoração, é o culto a ele. E o último motivo pelo qual nós prestamos culto a Deus, antes de eu ler um verso, ou eu vou ler, deixa eu ler. Evangelho de João, capítulo 4. Verso 16. Evangelho de João, capítulo 4, verso 16. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Para a história da mulher samaritana, né? Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com um homem que vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados o adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Texto esplêndido, rico, dá para fazer aqui 100 pregações só nesse verso, de tão maravilhoso que ele é. Jesus deixou claro o que eu estou abordando para você aqui. Primeiro fundamento do culto a Deus, o dever, a moral que isso impõe. Criatura sempre tem que estar conectada ao Criador. Segundo motivo e fundamento, Deus é digno. Terceiro fundamento, na minha interpretação, é a reconfiguração da criação. Quanto mais a criação caída adora, mais ela retorna ao seu lugar de origem, ao seu lugar de aperfeiçoamento, ao seu lugar de plenitude. Percebeu que Jesus disse para ela? Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, ou seja, a adoração envolve entendimento. Por que hoje nós somos cristãos fracos, frágeis? Porque nos falta conhecimento, e quando nos falta conhecimento, nos falta senso de pertencimento, de compromisso, de dever, de honra, de propósito. Então, eu só posso ser pleno no meu relacionamento com Deus se eu o conheço, se eu entendo sua vontade. Por isso a leitura da Bíblia, por isso a leitura de livros relevantes, por isso o estudo de uma teologia saudável, porque adorar a Deus depende de conhecimento. Por exemplo, como eu posso expressar amor a uma mulher que eu não conheço? Como que eu posso dizer para minha esposa, eu te amo, se não celebramos intimidade? E a intimidade procede do conhecimento que um tem do outro. Nós adoramos com conhecimento, Jesus disse como judeu. Então, que conhecimento é esse? O conhecimento da doutrina, o conhecimento da teologia. E isso gera o sentimento de dever. A gente pode julgar o judaísmo, a gente pode julgar os fariseus, mas eu não sei se você sabe, a gente usa muito a palavra fariseu como pejorativo, mas fariseu, irmão, é um adjetivo. O movimento fariseu foi um movimento de pureza teológica nos 400 anos de silêncio
de Deus entre lei e graça, entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, os fariseus surgiram inicialmente como guardiões da sã doutrina. Mas como disse Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos, né? E no meio do percurso, todos nós somos tentados a nos tornar profissionais de Deus. Assim, ó, nos habituamos ao sagrado, Deus já não é mais uma surpresa, Deus já não comove o coração, a gente não consegue agradecer pelas pequenas coisas, Deus não consegue mais nos surpreender. Aí a gente vira profissional de Deus, seja na adoração, seja na teologia, seja na prática social do Evangelho. Todo mundo fala, eu já li esse versículo, nada de bom vai sair daí. Eu já sei. Não conseguimos mais nos surpreender. Mas não é por isso que o movimento fariseu deixa de ser verdade inicialmente. Aí você percebe que mesmo tendo conhecimento, nós somos sempre tentados a desviar o propósito do Evangelho, desviar o propósito do Senhor. Nós adoramos com conhecimento, Jesus disse. Nós precisamos adorar com conhecimento. Porque olha só, nesses 3 fundamentos que eu estou ensinando para você, do culto a Deus, quando o sentimento falha, o dever não falha. Ontem eu estava assistindo um filme que eu vou recomendar para vocês no meu feed do Instagram. Mais tarde vou postar ele aí. Filme muito bom. Filme de época, de guerra, com um elevado código de dever, honra, compromisso. Quando as emoções falham, o dever não falha. Por exemplo, muitos de nós cede ao mundo, à pressão e ao pecado quando as emoções falham. Por exemplo, eu estava pensando esse dia, o tipo de adultério relacional mais perigoso é aquele do mérito, do merecimento. Eu acho que eu vou ceder ao pecado porque minha esposa não está merecendo, meu marido não está merecendo. Então a gente sentimentalmente baseia-se no mérito do outro para definir se a gente permanece fiel ou não. Olha que interessante. Olha como o pecado ele é sutil de nos envolver, de nos enganar, de nos seduzir. Então, trazendo isso para a adoração, quando o sentimento falha, o dever não falha. O casamento pode estar, irmão, a trancos e barrancos. As emoções podem estar só um caco. E a gente permanece firme pelo dever e não pelo sentimento. Porque aquele que entende o dever sabe que o prazer só dura uma noite, mas o arrependimento virá pela manhã. Quem vive pelo dever faz o cálculo de médio e longo prazo. Fala, cara... E aqui, para quem namorou, noivou ou tá casado, sabe do que eu tô falando. Tem momentos de tanta colisão no relacionamento, cara, que você fica ali bolado, 1 dia, 2, 3, 1 semana, 1 mês, entendeu? Às vezes faz até as pazes, mas tá arranhado porque o outro não reconhece, o outro não se humilha, o outro é arrogante, o outro não merece. Mas se a gente sempre pautar a escolha por meio do merecimento, a gente nunca cresce em Deus, a gente nunca desenvolve as coisas, a gente nunca desenvolve a si mesmo. Mulher principalmente, né? A gente fala pouco sobre a infidelidade feminina, deixa eu abrir esse parêntese aqui. Mas mulher é vingativa, macho. Mulher é bicho ruim. Então tem mulher fazendo o ilícito aí, tem mulher fazendo o errado, só por causa do conceito do merecimento.
Ele não merece. E ela vai fazer o ilícito, ela vai fazer o mal só por causa da vingança. Aí eu volto aqui. E a adoração? Como que fica? A Deus. Mas deixa eu voltar ao terceiro fundamento. O que eu quero dizer quando afirmo que o culto a Deus reconfigura a criação? Existe a adoração pelo merecimento de Deus, pelo mérito de Deus, ele é digno. Como eu disse, como eu citei os santos, os anciãos e os anjos, eles estão nesse exato momento, fora do tempo, fora do cronos, eternamente adorando ao Senhor pelo mérito do Senhor. Ali eles não são reconfigurados, porque eles estão em perfeição. Esses anjos que estão diante de Deus agora estão em perfeição. Os anciãos que estão diante do Senhor estão em perfeição. Nós ainda não estamos em perfeição. Então, nem sempre adoraremos a Deus pelo mérito de Deus. Mas observa o que eu quero dizer a você. A Bíblia não revela que Adão adorou a Deus. Não está escrito que Adão adorou, Adão dizimou, Adão amou, Adão perdoou, Adão jejuou, Adão se ajoelhou, Adão louvou, Adão congregou. Não está escrito isso na Bíblia. O primeiro relato de adoração a Deus e oferta a Deus foi depois do pecado com Caim e Abel. Perceba, aqui é a minha inferência, aqui é a minha conclusão de que Adão, antes do pecado, louvava a Deus, assim como os anjos e os anciãos. Não por necessidade, mas pelo mérito de Deus. Esse terceiro princípio que eu estou ensinando a você, que é o princípio da reconfiguração, ele se baseia no mérito de Deus, mas é como um equipamento precisando de carregamento. É sempre o exemplo do telefone que eu dou. A adoração, o culto a Deus para reconfigurar quem nós somos, é como um celular sem bateria, que nós somos, tendo que ser carregado na fonte de energia que Deus é. Caim e Abel. Um adorava a Deus e permitia ser reconfigurado, o outro não. Abel dava o coração e as mãos, Caim dava só as mãos, sem dar o coração, portanto não era reconfigurado. Então, João 4, Deus quer os adoradores em espírito e em verdade. Como eu também posso entender isso? Não saia do culto a Deus sem reconfiguração, sem se tornar uma pessoa melhor. 1 Coríntios capítulo 11, o texto da ceia, Paulo diz: eu não vos louvo nisso, vocês se reúnem para pior. Ou seja, tem gente adorando a Deus sem querer conhecer a Deus, sem querer ser conhecido por Deus, sem querer ser transformado por Deus. Não permita que depois de jejuar, o jejum não toque sua natureza. Não permita que depois de dizimar, ofertar, doar, servir o quarteto da vulnerabilidade, órfão, pobre, estrangeiro, viúva, não permita antes de louvar a Deus, cantar um hino a Deus, ler a santa palavra de Deus, não se blinde, se vulnerabilize, seja transformado. Então, esse é o culto a Deus para a reconfiguração. Eu adoro a Deus e Deus me conduz à transformação segundo a vontade dele. Então, recapitulando. A adoração por dever, a adoração por obrigação moral. Sou criatura e devo adoração ao Criador. Segundo fundamento, Deus é digno de adoração. Terceiro fundamento,
eu preciso ser reconfigurado, reabastecido por meio da adoração a Deus. Olha Davi. Onde que Davi, o guerreiro, se refugiava? Onde ele buscava consolo? Onde ele buscava perdão pelos seus inúmeros pecados? Adoração, louvor a Deus. Então, ele, com certeza, viveu esse tripé do culto a Deus. Dever moral, dignidade de Deus, reconfiguração. O tripé do nosso culto a Deus. Nunca esqueça isso, porque uma hora um vai falhar. Tem momentos que você vai estar fraco, não consegue nem reconhecer o mérito de Deus e nem consegue ter um senso de dever. Mas você vai dizer, bicho, se eu não adorar eu morro. Tô fraco, preciso de Deus. Vai ter momentos que você nem vai sentir que precisa e nem vai ter o dever moral, só vai fazer isso por alegria. Deus é digno. Eu vou louvar a Deus, tá tudo bem. Tá tudo uma maravilha. Geladeira cheia, não briguei com a mulher, as contas estão pagas. Deus é lindo, eu vou adorar a Deus por aquilo que Ele merece. Mas vai ter horas que você nem vai ter esse senso do merecimento de Deus, não vai ter esse senso de reabastecimento, de reconfiguração, mas vai ter esse senso de dever. Cara, tá tudo destruído na minha vida. Mas eu devo sujeição a Deus, eu devo permanecer fiel, eu vou adorar a Deus. E eu encerro dizendo isso a você. Louvor a Deus automaticamente está ligado à música. Mas quando eu falo de louvor a Deus e adoração, nem de música eu estou falando de vida, escolha, estilo de vida, cotidiano. O que você escolhe e o que você deixa de escolher para que Deus seja louvado. Estou falando de música não. Louvor a Deus envolve canções, óbvio, mas a canção em si não é adoração, não é louvor a Deus. Louvor a Deus é estilo de vida. Louvor a Deus é caráter cristão. Perguntaram para mim, Pastor Anderson, ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas? Não, ser cheio do Espírito Santo é andar nos frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo são atributos do caráter cristão. O Euler me lembrou aqui, é o que eu chamo da adoração de olhos abertos. Domingo, você pode até louvar a Deus na igreja, de olhos fechados. Mas de segunda a sábado, o seu dever é adorar a Deus de olhos abertos, durante a vida. Quer coma, quer beba, como Paulo disse, faça tudo isso para a glória de Deus. Então eu vejo o mundo e a partir daquilo que eu estou vendo eu tomo decisões que glorificam a Deus. Decisões de fidelidade, decisões de permanência, decisões de plenitude, decisões de vida. Tamo junto. Olha que legal, né? No primeiro dia a gente estava com 250 irmãos aqui. Hoje a gente já está chegando em 700. Tá dando efeito aí, o Santifica Esparta. Deus é bom. Tamo junto. Amo vocês e a gente se vê amanhã às 5 da manhã. Hoje, depois do meio-dia, fica de olho no nosso IG, @machonaria nacional, que a gente vai postar o cronograma de amanhã, tá bom? Aqui eu vou comer, tomar meu pré-treino e vou dar uma malhadinha ali. A gente se vê. Tamo junto.